Antes de Deus te colocar no próximo nível, Ele te separa. Você fica com uma certa sensação de solidão, uma certa sensação de que tudo e todos se afastaram de você. Mas Ele te separa de propósito por 3 razões. A primeira razão é a seguinte: Ele precisa que você fique menos contaminado com o mundinho onde você estava, com as influências das pessoas que você convivia diariamente. Porque se você está indo para o próximo nível, você precisa começar a pensar diferente. E se você tiver o tempo todo com as mesmas pessoas em volta, alimentando seu velho eu, é muito difícil romper com isso e seguir adiante e pensar diferente e abrir novas portas na sua vida. O segundo motivo pelo qual Deus te separa, você fica com a sensação que está afastado de tudo mesmo, é porque Ele precisa que você o ouça mais. Sim, Deus fala o tempo todo, mas normalmente a gente está tão envolvido com o barulho à nossa volta, a gente está tão focado na nossa própria dor, muitas vezes até falando dela para Deus, e a nossa oração é tão unilateral. Você fala, você fala, você fala, você fala, e na hora que Ele teria a chance de enfim responder, você diz: então é isso, Deus, boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vou dormir. Você não dá oportunidade para que Ele te fale também. E Ele fala o tempo inteiro. E às vezes a gente fica na dúvida: mas será que é Deus que está falando? Ou será que é minha imaginação? E eu vou te contar que quando eu comecei a treinar, a conversar com Deus, eu tinha muitas dúvidas se era Ele que estava falando comigo ou não. E vou te dizer que nada como um dia após o outro para essas dúvidas irem se dissipando. Porque com o tempo fica tão fácil, tão tranquilo diferenciar a voz de Deus, saber que é Ele e não a imaginação, saber que é Ele e não a voz do meu desejo, que aí fica muito mais fácil ter o melhor conselheiro do mundo para seguir na direção certa. Eu jamais vou saber a direção tão bem quanto Ele. Então, se Ele pode ser meu conselheiro e a pessoa que está treinando o meu ouvido para eu seguir na direção certa, eu tenho o melhor sócio que eu poderia jamais ter desejado ou sonhado na minha vida. Então vamos lá. Deus te separa quando Ele está te preparando para o próximo nível. Primeiro, porque Ele precisa que você se afaste das velhas pessoas, porque você vai construir um novo mundo onde novas pessoas vão poder entrar no teu caminho e vão precisar entrar no teu caminho. Segundo, Ele te separa porque Ele está treinando o seu ouvido para que você ouça a voz dEle e as orientações dEle, porque Ele sabe muito melhor o caminho do que você, por mais esperto que você seja. E a terceira, e talvez o principal motivo pelo qual Deus te separa, cada vez que Ele está te preparando para ir para o próximo nível, é porque Ele está treinando o teu olhar. Ele precisa que você aprenda a ser grato. Mas grato de verdade, não só esse grato que diz: eu sou grato, eu agradeço sempre que alguém faz alguma coisa por mim. Eu sou grato, eu sempre agradeço na igreja, toda semana, ou todo dia, até nas minhas orações. Não, eu estou falando de gratidão de verdade, de treinar o olhar, de parar de olhar para os obstáculos e olhar para as oportunidades, parar de olhar para o que está acontecendo errado e olhar para o que está acontecendo certo, parar de olhar para os medos e seguranças e olhar para as certezas e para os dons que Deus te deu. Quando você muda o olhar, você muda a direção, você muda a maneira como você caminha rumo àquele novo objetivo. E aí, de repente, as portas começam a se abrir. Novas pessoas surgem, as pessoas certas, que vão te dar os conselhos certos, que vão dizer as coisas que você precisava ouvir e que as pessoas anteriores não estavam prontas para te dizer. Não era má vontade delas, elas simplesmente não estavam preparadas. Aí você vai abandonar essas velhas pessoas? Não. Às vezes é necessário a gente se afastar um pouco para poder se fortalecer. E aí depois a gente pode voltar para resgatar aqueles que quiserem ser resgatados. Porque acredite, vários deles não vão querer. E pessoas que você ama muito. E vai ser muito duro ver que elas não querem sair da mesmice, que elas não querem mudar aquela vidinha medíocre, que elas não querem toda a felicidade que elas podem usufruir. E tá tudo certo. Honre e respeite a decisão delas. Mas se você não se afastar um tempo para se fortalecer e se preparar para esse novo eu que Deus está moldando, você não vai ter como ajudar essas pessoas. Então sim, Ele está te separando. Ele está te separando para que você esteja pronto para conhecer pessoas que terão outra influência sobre a sua vida. Ele está te separando
porque ele precisa treinar os seus ouvidos para ouvir a voz dele e saber o que é que você precisa aprender. E ele está te separando, porque ele está treinando o teu olhar para enxergar o mundo através da lente da gratidão. E com isso você começa a vibrar na frequência certa e atrair para a sua vida as coisas certas. Quando você junta esses 3 elementos, você se transforma numa nova pessoa que está pronto para ter novas ações, novos comportamentos perante a vida. Você já vai ter mudado o pensamento, portanto você vai estar sentindo diferente, as tuas emoções estarão diferentes. Muda pensamento, muda sentimento, muda a maneira de agir, muda a maneira de se colocar perante a vida, perante o mundo. E mudando as ações, com certeza os resultados também mudam. E aí, Deus, enfim, terá você pronto para aquele novo patamar. Na minha vida, eu passei por vários ciclos e eu tive clareza a cada ciclo que fechava que uma nova Márcia nascia. E aí sim, quando essa nova Márcia estava pronta, uma nova porta se abria. E interessante que eu percebo claramente quando eu estou nessa passagem de ciclo, nessa passagem para esse novo momento, porque a vida começa a patinar, ela começa a não sair do lugar. Eu começo a perceber que o crescimento não está mais acontecendo. Eu começo a perceber que é mais do mesmo todo dia. Eu começo a perceber que eu faço força, mas os resultados não acontecem. Eu faço força e as coisas não vão para frente. Os resultados não acontecem. E aí eu sei, Senhor, aí está você me preparando novamente, né? Para um novo ciclo. Enquanto eu não deixo ele me preparar da maneira certa, eu patino. E eu percebo que eu fico rodando em círculos. Eu percebo que a coisa não progride. Eu percebo que eu paralisei e que cada dia se repete igualzinho ao anterior. E os resultados se repetem mesmo que eu tente um caminho diferente. E aí nessa hora eu digo, Senhor, eu não estou deixando você fazer a tua obra, né? Eu não estou deixando você me preparar para esse novo ciclo. Aí nessa hora eu aceito ficar mais quietinha, mais separada das pessoas à minha volta. Eu começo a ficar atenta às novas pessoas que ele está pondo no meu caminho, pessoas que do nada alguém me apresenta, pessoas que do nada eu encontro quando eu vou no supermercado e vem conversar comigo. Sim, pessoas que surgem do nada mesmo, que alguém apresenta para alguém, que apresenta para mim. E aí eu fico atenta, o que é que essas pessoas que estão surgindo têm para me dizer? E aí eu intensifico a minha conversa com ele. Vou lá pro meu cantinho, com a Bíblia na mão, faço as minhas orações, canto as minhas músicas de louvor e faço perguntas. E espero ele responder. Normalmente ele me responde através da própria Bíblia, do texto bíblico. Faço a pergunta, anoto no caderno, abro a Bíblia aleatoriamente depois de orar e aí ponho o dedo aleatoriamente. Normalmente a resposta chega até as palavras que eu usei na pergunta. É impressionante como funciona. E eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, vários dias seguidos. Às vezes é mais demorado, porque ele precisa que eu esteja realmente preparada para o próximo nível, porque tem uma missão grande pela frente e ele precisa me treinar. E eu fico passando pelo treinamento que ele tem para mim. E enquanto isso, eu vou treinando o olhar e agradecendo cada pequeno detalhe que vai acontecendo. E aí, enfim, quando eu estou pronta, o salto acontece. E é um mundo tão diferente do anterior que eu fico me perguntando onde ele estava escondido tanto tempo que eu não tinha visto. Eu não estava pronta para ele. Simples assim. Se você olhar sua vida em retrospectiva agora, você vai ver que você também passou por momentos desse tipo. E você pode se preparar para o próximo, porque Deus quer te levar para o próximo nível. Então, vai treinando, conversar com Ele, treinar o ouvido, treinar o olhar através da gratidão, treinar estar aberto para novas pessoas que vão surgir na sua vida e deixa acontecer, porque sempre é para melhor. Deus não fecha uma porta sem abrir uma muito maior. E a gente só precisa ter fé e seguir adiante, deixar Ele fazer a obra dele, no lugar de achar que está passando por um momento de solidão, ou de tristeza, ou de angústia. Não,
É um momento de lapidação. E às vezes até dói um pouquinho. Um diamante, para ser lapidado, ele sofre, né? Ele tem que ser esculpido, ele leva cacetada. Um metal nobre, ele é colocado em altas temperaturas para ser moldado, mas vale a pena, o resultado é muito especial. Então, escreve aqui embaixo para mim que novo ciclo é esse que você acha que Deus está te preparando. Comenta comigo o que é que você tem aprendido sobre esse novo ciclo, porque a tua lição pode servir para a lição de mais alguém. E se você sente que tem pessoas no teu círculo de amizade que estão prontos para se preparar para o próximo nível, manda esse vídeo para elas. Talvez elas estão precisando entender que Deus nos separa antes de nos permitir subir para o próximo nível. E ao compartilhar esse vídeo, você vai poder ajudar alguém. E isso vai acelerar a tua passagem para esse próximo nível de vida que você deseja e quer saber, merece. Deus está louquinho para poder fazer isso por você. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!